A vida é a vida. Ela já é definida nas suas 4 letras. E aí cada um faz o que quer. Mas a vida não é exatamente isso? Um monte de coisa que aparece pra atrapalhar o caminho que dizem que é seu. Não é louco? Louco. Tipo, a gente não tem que estar feliz, na verdade, pra como levar isso, porque a vida é o processo, mano. A gente só pode dominar o que tá dentro da gente. Os fatores externos não estão sobre o nosso poder. Minha mãe entrou em depressão, pós-parto, tentou se matar várias vezes. Eu era religioso, né, mano? Eu estudava pra ser padre, dos 14 aos 18. Fala pessoal, bem-vindo a mais um episódio de Pais e Filhos. Eu terei a honra de apresentar a vocês o meu entrevistado de hoje, que é um cara sensacional. Eu posso dizer que ele é meu irmão, meu parceiro, meu camarada, tudo. Que a gente tem uma relação muito boa, muito próxima, muito foda, como as pessoas dizem, né? A gente pode dizer isso. Cê é louco. Deixa ninguém saber da sua voz ainda não. Fica quieto aí. Mas antes de tudo, curte, compartilhe, comente, ative o sininho. Manda essa mensagem para bem longe. Faça o nosso grito ecoar junto com vocês, para que mensagens boas e produtivas possam chegar para as pessoas e que o bom uso desses veículos de comunicação, que é a internet, faça sim uma relevância positiva na vida das pessoas. Então eu trago para vocês aqui, sem mais delongas, Henrique, meu parceiro, monstro. Tamo junto. Ele Obrigado é tudo pelo nessa convite. vida, viu? Eu vou até poupar aqui de dizer o que ele é e vou deixar que ele vá falando isso pouco a pouco para vocês. Feliz demais com você aqui, meu irmão. Isso, é Seja louco. muito bem-vindo. Obrigado pelo convite. Vamos pra esse cross aí. Vambora. Fui Tamo entrevistado junto. por você uma vez no Sessão Exato. e agora estou aqui com Exato. Pais e Filhos. Estou aqui. Sobre o olhar sanguinário. Do entrevistador. Deus me livre. Ó, passou essa Passou, época. essa aí Ufa. passou, essa é a música do Tchan. Essa aí passou. Né? Gostou? Deu outra volta. Saiu do rap, foi pro axé, hein? Aí esses Esse cara caras é maluco. Só pra vocês saberem mais ou menos do que vai ser essa salada Vai desse ser, papo porque de esse hoje. cara aqui é muita risada. Né? A coisa é séria, o mundo tá pegando fogo e ele tá rindo. É assim, mas não é assim que tem que levar a vida? Acho que é. Isso Porque tem uma fala de um personagem que eu falei uma vez, que ele falava assim, ô seu padre, mas a vida não é exatamente isso? Um monte de coisa que aparece pra atrapalhar o caminho que dizem que é seu. mesmo. Caramba, que fala. Não é louco? Louco. Tipo, a gente não tem que estar feliz, na verdade, pra como levar isso, porque a vida é o processo, mano. A vida é um caminho livre sem obstáculos ou é um caminho cheio de obstáculos que a gente vai liberando? A vida é a vida. Ela já é definida nas suas 4 letras. E aí cada um faz o que quer. Ou que pode, dentro das suas condições também. Mas o seu querer, de repente, não é o meu bem-querer. Exato, e aí vão se encontrar, certo? Aí vem a sociedade. O que Só- é a sociedade? Só que o pano que você vai dar pra essa, ó, independente do que for ser escrito aqui, é a caneta que você escolher pra escrever, ou a pena, ou a cor, ou a tinta, que vai definir a cor do bagulho. Tô falando sobre a cor. Sobre como escrever, vai depender se a linha tem a linha, se a folha tá em branco, é um sulfite, se ela vai vir torta, tá ligado? Agora, Ou se vem toda rascunhada, você tem que achar um espaço para escrever. já diria Epicteto, mano, grande filósofo. A gente só pode dominar o que tá dentro da gente. Os fatores externos não estão sobre o nosso poder. Tipo, até onde vai a minha mão, eu garanto a cor do que vai pegar e do que vai escrever. Você tem que ter habilidade. Daqui pra lá eu não garanto. Aí você tem que ter a habilidade da transformação. É isso. Porque ele vem diferente para você. Vem de cada momento. Pra nós que nascemos ainda em contexto de quebrada, de exílio de informação, vamos dizer assim, exílio de educação, é muito mais difícil o fator externo, né? Mas como que você se sente com ele, mano? Como você se torna, como você se posiciona na vida com ele, eu acho que é o segredo da parada. Você, eu já sei que você é um foguete. A gente mal tava na pista, a gente já tá voando. Então, vamos fazer o seguinte, vamos pousar novamente. Que as pessoas precisam saber quem é você a partir da sua infância. Quem é o Henrique? Puta, mano, eu sou filho de seu Ari, de Dona Ivonete, neto de seu Adelaido e Dona Isaltina, baianos, Cobé da Bahia. Os meus avós, por parte da minha mãe, não os conheci,
a abandonou com 6, 7 anos, junto com outro irmão. Abandonou seu pai, Abandonou minha mãe. sua mãe. Minha mãe foi abandonada com outro irmão em casa, na sua infância, tipo 5, 6 anos. E aí umas tias resgataram. Não doaram pra ninguém, foram embora, simplesmente deixaram as crianças lá. Macha. Decidiram os dois, a gente pode criar 2 de 4. Foram embora com 2. Deixaram 2. Deixaram 2. Eu nunca ouvi uma história dessa. Essas crianças fizeram barulho, né? Minha mãe e o irmão fizeram barulho. Uma vizinha viu isso, chegou lá, as crianças na casa com a garrafa de água, ligou pra minha tia, pra tia da minha mãe, que era daqui de São Paulo, mãe de santo, e ela criou minha mãe. E aí meu pai é irmão de 12 filhos, de 12 filhos de Dona Ivonete, de Dona Isaltina e Seu Adelaide, baianos. Então, espera. Então, sua mãe e o irmão dela, irmão ou irmã? Irmão. Irmão dela Irmão foram abandonados lá na Bahia. Isso. Não, em Santos. Em Santos. Bahia é meu pai, Ah, isso. seu pai é da Bahia, em Santos. Aí os vizinhos ouviram o barulho das crianças Ligaram pra única pessoa que conhecia, que era essa tia da minha mãe, em São Paulo. Dona Aparecida, mãe de santo, em São Paulo, Ponte Rasa, Zona Rasa. Leste. Que desceram lá e resgataram os dois. e Resgataram criaram. os dois e criaram, junto com outros mais 4, se eu não me engano, de Dela. outras famílias. De outras famílias. Da mesma família, tinha 2 de outras famílias. Tipo, ela era... Então a família tinha algo assim de abandonar os filhos e essa tia era Tipo centralizadora. assim, ó, pensa que a galera é muito pobre. Aí tinha filho com 15 anos. Dava pra avó. Criar. Que não era nem vó, era tia-avó. Que era uma avó que tinha casa grande, que era macumbeira, recebia todo mundo, cuidava de todo mundo. Já tem aquela coisa Já do- tinha aquela proposta de sociedade africana, né? Entendi. A proposta de sociedade africana onde o outro é mais importante do que as coisas. O né? outro é mais importante do que as Do coisas. que as coisas, sempre. Essa é a proposta de humanidade e África. Isso a gente falou um trechinho da sua mãe. E Da seu minha pai? mãe. Meu pai baiano, Cobé, Mundo Novo. Vieram pra cá, tem uma história muito boa. O primeiro irmão do meu pai que veio pra cá, pra São Paulo, ele voltou pra lá. É um tio que conta vantagem, assim, meio mentirosão. Certo. E aí ele descobre a caixinha, não quer que ninguém saiba da caixinha. Aí ele voltou lá pra Bahia e falou pros outros 12 irmãos, pai, mãe e agregados. Lá em São Paulo, você pra atravessar a rua é 1 hora. Nossa, que é isso? Aí todo mundo lá na Bahia já pensando, vou pra lá Vou nada. nada, 1 hora pra atravessar a rua? Atravessar a rua. Coisas, mas Ah, pra você assustar as acredita? pessoas. Lá não tem madeira. Lá não tem madeira, é umas coisas tudo diferente, não tem muita madeira. Aí um tio meu veio com um bebê, trouxe o berço, porque falou, vai chegar lá em São Paulo, não vou achar madeira, trouxe de busão o berço do moleque desmontado. Nossa. Você tem ideia, assim, da escassez Sei. de informação, assim, de família, né? Por isso que eu falei lá no começo, quando já voando, desse exílio de informação, né? Alienação, né? Alienação. Daí seu pai vem. Meu pai vem pra São Paulo Vem pra São com 18 anos, conhece minha mãe com 16 anos, conhece minha mãe na escola, ainda aí ficam juntos 25 anos. 25 anos. E nesse período de 25 anos juntos, Tiveram o Ariendel, o Vinícius, eu e minha mãe teve a Clara, a Clara. que é minha irmã que eu tenho um afeto de filho. De filho. Porque eu Legal. fiz esse papel com 14 anos, ela nasce, não tinha pai, minha mãe entrou em depressão, pós-parto, tentou se matar várias vezes durante... Quando teve sua irmã, seus pais se separaram. Se separaram, porque foi uma traição, E isso impactou. com certeza. Pensei 25 anos de casado, monogamia, não tinha nenhum outro papo naquela época sobre... Não sei, nem monogamia existia a palavra, Existia, era o aham. único jeito, tá ligado? Certo. Quem não vive isso é diferente É demais diferente. e nem se fala disso. Perfeito. E aí minha mãe teve uma relação com outro cara, uma relação no almoço do trampo e engravidou. Da E aí sua tem irmã minha Clarinha. E tem minha irmã Clarinha. E aí isso ensejou a separação. Exato. E aí veio a separação dos meus pais. E aí eu tinha 14 anos, os meus outros irmãos 6 e 7 anos mais velhos. Foi um negócio assim, foi uma virada de página na família assim mesmo. Onde as pessoas se tornam mais independentes do que família. E aí- Isso é muito louco, né? Muito A gente é família até um momento e depois você se torna
independente e aí são 6 independentes dentro de casa, ou 4 independentes. Louco, né, Que é mano? o processo de criação de novas famílias, né? Cada um vai ter que seguir seu rumo. E aí você assume a responsabilidade, a maturidade vem assim, Eu era religioso de na forma época, né? prematura e te engole. Eu era religioso, né, mano? Estudava pra ser padre. Dos 14 aos 18, eu participei de uma comunidade católica chamada Eucaristós, pra viver o celibato e virar padre mesmo. E aí, não tinha como eu absorver a ideia de um aborto. O médico tinha dito que também seria... Minha mãe tinha mais de 40 anos, hipertensa. O médico falou, ó, já tá 2 meses de gestação, se ela abortar, ela morre. Perfeito. E aí eu tinha 14 anos, extremamente cristão, não conseguia absorver isso. Falei, não, vamos cuidar. Em algum momento, pela sua religiosidade, pelo caminho que você seguia, você julgou sua mãe ou seu pai? Não, mano. Eu sempre tive uma setorização familiar, assim. No mundo, na verdade, familiar não. Sempre tive uma setorização. O que é essa setorização? Separar as coisas, mano. Tá ligado? Tipo, a relação do meu pai e da minha mãe, como matrimônio, como parceiros, não tem nada a ver com a minha relação com mãe e minha relação com pai. Sabe? É o mundo deles. É o mundo deles. São as relações, E sabe? você Tipo tem seu assim, mundo de filho. por exemplo, você como pai. Você pra mim como amigo, como irmão, é uma coisa. Você como pai, eu vejo... É o que eu tenho, que eu vejo de como você cuida da sua filha, das suas netas. É o que eu tenho de relação, mas é uma outra coisa. Você como artista, você como empresário, são setores sociais que a gente abraça como funções sociais, né? E aí eu tive sempre essa setorização, assim, é meu pai e a minha mãe, independente do que eles fazem, assim. E, né, os dois são muito fodas, assim. Sempre foram muito presentes, até hoje são. São unidos no sentido também de apoiar todos vocês, os filhos Sim. os filhos, os netos que vieram. Meu pai, se eu ligar pra ele agora... Você conheceu meu pai, né? Eu conheci ele, Meu sensacional. pai, se eu ligar pra ele agora e falar assim, ô pai, tô aqui num podcast, deu um BO que eu preciso da sua ajuda, não preciso nem falar qual é o BO. Ele tá chegando. Ele vai parar o que estiver fazendo, vai colar e falar, qual é, moleque? Ele é um clone, você é um clone dele, na verdade. O que é, né? moleque? Ele Eu vou falar, nada, só pra tomar uma com a gente, senta aí. Tá ligado? E nem da BO. Entendi. E aí, e como ficou depois dessa relação do teu pai com a tua irmã? No início, meu pai não compreendia muito a presença dela, porque olhava como a causadora da coisa, né? Mas depois que passa o ódio, você percebe que é uma criança que tem nada a ver, mano. Nada a ver. Com porra nenhuma do que vocês inventaram aí. E ele desenvolveu o amor. Exato, normal. Aí começou, meu pai é um cara bem brincalhão, carinhoso, então, de boa, assim. É bem de boa, graças a Deus. Tipo, meu pai e minha mãe não se falam. Eu faço essa pergunta porque se a gente falar desse assunto e a gente não esclarecer isso, as pessoas vão ficar assim, vago, olha, eles esconderam alguma coisa. Não existe aí uma relação, não. O negócio tá meio, não. A gente tem que falar sobre isso. Exato. Porque é isso que a gente vai levar de informação para as pessoas entenderem. Isso é o que a gente é, mano. Para entenderem que nós somos seres humanos e a gente tem que, nós temos que nos amarmos indistintamente. Mais do que dizer assim, eu sou ator, diretor de cinema, empresário. Mais do que isso. Mais do que isso, eu sou resultado desse processo familiar, desse processo educacional. Quando a gente se compreende como resultado do passado, você consegue, de fato, saber qual tênis você está pisando no chão. Qual caneta, qual a cor da caneta que você está escrevendo. Senão você está com a cabeça só lá no futuro, na última linha, você nem viu a página 2 ainda. Não dá importância para nada, né? Você vai vivendo a vida, vai passando e não deu importância para tudo que passou. Você não tem o controle do carro, mas você não sabe nem qual carro você tá. Você tá num caminho, na banguela, no fluxo do que veio. Ei, vamos trabalhar com aquilo ali? Bora! Ou vamos viajar ali, gastar aquilo ali? Bora! Vamos gastar não sei o que nisso aqui? Bora! Você tá indo no fluxo das necessidades e desejos alheios. Não deixa a vida me levar, né? Deixa a vida me levar, a vida leva. Eu sempre falo para as pessoas que isso é legal, essa música é legal, mas não dá para você levar a vida assim, não. Tenta aí, um aninho pra você ver. Você tem que ter controle. Deixa eu me levar, acabou. Eu até hoje, as pessoas olham e falam assim, ó, cara, irmão, da hora ver seu sucesso. Você tem que ter domínio. Até hoje, se eu ficar um ano dormindo, eu volto na miséria. Deixar a vida me levar um ano, fechar os olhinhos aqui, ó. Você sabe que eu trabalhei com muitos MCs e trabalho, né, ainda com alguns, e trabalho sobretudo com jogadores. Mas essa parte de um discurso um pouco vazio vem muito mais dos MCs, que é no sentido assim,
que o MC é aquilo, né? Ele também tem que fazer aquela autoafirmação, acho que de repente para trazer um público que está equivocado da realidade. E aí ele fala, aqui eu tô estourado, tô rico, isso, aquilo, aquilo outro. E outro dia conversando com fazendo uma mentoria, eu disse para ele assim, se você conseguir parar 5 anos sem trabalhar, sem produzir nada, só na maresia, 5 anos, e depois de 5 anos você voltar a trabalhar e não sentir nenhum impacto financeiro, nada, nem para baixo, nem para cima, ou na verdade só para cima porque você vai voltar a produzir, você pode se dizer rico, milionário. Tô tranquilo, não me preocupo. Você se garante 5 anos sem fazer nada e não vai sentir impacto? Aí ele pegou e falou assim, música, para 2. Não, ele falou assim, pai, não dá para ficar 1 ano. Eu falei, então você não é rico. Não para. A riqueza é tudo aquilo que a gente acumula de sabedoria, de inteligência, né, que é diferente uma coisa da outra, que você acumula de conhecimentos, de amizades, sobretudo, porque uma das maiores riquezas que a gente tem é a amizade, as pessoas que estão no nosso entorno, né, que nos enriquece, nos enriquece com um abraço, nos enriquece com uma ideia, nos enriquece com uma oportunidade, com um momento leve, com um conselho, com uma preocupação. Isso é riqueza. Você pega o dinheiro aqui, você compra alguém para te trazer uma palavra sincera. Pra ter esse momento leve aí... Se você fala pra mim, mano, eu quero te pagar aqui pra você passar um dia comigo. Tá louco, gosto de você de graça. Entendeu? Por que você me pagar? Já vai ser uma bosta. Pra que você me pagar? Pra ficar comigo? Pra gente passar um dia junto? Você não tá legal, irmão? Tô indo aí. Peraí, vou suspender minha agenda aqui, tô indo aí. O que foi? O que tá acontecendo? Vamos dar um rolê. Você gosta de caminhar na praça? Você gosta de pegar uma praia? Você gosta de tomar um vinho aqui e trocar uma ideia? Vamos fazer isso que você gosta de fazer e só vou embora quando você estiver bem. Essa é a riqueza. Essa é a riqueza. Eu costumo dizer que assim, amigo é a melhor coisa que inventaram no mundo. Amigo é bom você casado e solteiro. Amigo é bom você rico e pobre. Amigo é bom você disposto e indisposto. Amigo é bom você feliz ou triste. Amigo é bom qualquer hora, mano. Poucas coisas são boas qualquer hora. Qualquer hora. E eu percebo também, Henrique, a gente falando aqui do contexto pais e filhos, que na maioria das vezes a gente tem muito mais acesso e liberdade com amigos, ou seja, dentro do contexto família, um estranho, do que dentro do próprio berço, né? Dentro do próprio clã ali familiar. Já aconteceu isso com você, de você desenvolver muito mais confiança em uma relação fora do que dentro da sua... Acontece, mano. Vamos falar sobre isso com todos os seus irmãos. Qual é a relação? Acontece. Eu tenho uma relação muito boa com os meus pais, com os dois. Muito boa mesmo, de intimidade, de falar sobre vida financeira, de falar sobre vida emocional, de falar sobre planos que eu estou tendo antes de... Normalmente as pessoas falam, não fala nada que você está planejando, que não acontece, né? Mas com quem é os seus de lado, você tem que falar, que ali é o seu conselho. Pensa no rei que tem os seus conselheiros. Você é o rei da sua vida, as pessoas que você confia são seus conselheiros. Se seus conselheiros não lhe dão confiança... Opa, reveja. Você vai ser um péssimo rei. Dá uma olhada aí, vamos dar uma... Vamos trocar um pouco esses conselhos aí, se você quer ir para um bom lugar, né? Mas eu tenho essa relação com os meus pais muito boa, de falar bem, assim, como também tenho com meu filho, de não mentir nada, de não esconder nada. Claro que tento explicar de uma forma mais lúdica dentro do universo dele, para que ele absorva, mas o papo é sempre reto, nunca é mentira, tipo, papai, não pode mexer nisso, por quê? Porque não pode, você é criança. Não existe. Não pode, filho, porque isso aqui é um vidro, ele é muito, tá ouvindo? Muito frágil. Se ele cair, quebrar, corta o seu braço. Você já viu alguma coisa, alguém cortando? Não, pai, mostra um vídeo, se cortar o braço. Tipo... Você já fez uso da internet, vai mostrar pra ele a informação. Já vai lá, Eita, ele já entendeu que... Impacta. Da próxima vez eu nem preciso falar, mano. Que ele já associou, associativo, né? Já... Quantos aninhos tá o Apolo? 5 anos, vai fazer 6 agora, mês que vem. Pessoal, e a propósito, quando eu chamei o Henrique aqui, apresentei pra vocês na entrevista, o Henrique, eu deixei pra falar Santana depois, justamente pra entender essa relação do sobrenome, de onde vem e onde vai, e o que o sobrenome representa sobre nós. Eu sou Ângelo Canuto. Tem uma representatividade para mim. Qual é a representatividade que tem o seu sobrenome? Que aí a partir, então, alguém escolhe o seu nome, o seu pai e sua mãe escolheram o seu nome, mas vem o sobrenome
que é, vamos dizer assim, que é a carga de responsabilidade que a gente carga tem. familiar, eu ia falar exatamente Santana, qual é a carga? Qual é a carga de responsabilidade que tem o Santana na sua vida? Que bagulho louco, mano. Eu sou Henrique Paulino Santana Nascimento. Santana e Nascimento são das primeiras famílias escravizadas que chegam aqui no Brasil, pretas. Os Nascimento. Essa é a origem? Nascimento e Santana vem da época dos negreiros? Exato. E aí, dentro disso, e meu povo do meu pai, tudo lá da Bahia, né? Tudo lá em cima mesmo. Onde boa parte dos escravos chegaram, né? Exato. E aí... Bahia e Minas, né? Exato. E aí, eu já trago ancestralmente vários benefícios culturais que trazem responsabilidades de continuar esses benefícios, ainda mais numa realidade racista que é o nosso país. E, enfim, em tudo. E também traz bastante do místico, bastante desses elos humanos. Cultura são os bens imateriais de um determinado povo, né? Tem muitos bens imateriais que eu vejo que vêm dessa família, sabe? Aí, o que eu vi só são até meus avós, né? Eu não vi bis, eu não vi até meus avós e meus tios. Então, o Nascimento veio de sua mãe? Santana e Nascimento vem do meu pai. Da minha mãe, a família não tem. Lembra disso? Minha mãe não tem ancestralidade educada, assim. Entendi. Não tem sistematizada. Não tem o que procurar. Mas o sobrenome da sua mãe era? Paulino. Então, da minha mãe, o que eu herdo, que eu consigo ver consciente, é só o que ela faz e age. A partir dela. A partir dela. Agora, esses outros sobrenomes, eu tenho mais minha árvore genealógica para acessar ali. Tios, e quando avós. Você adota o seu nome artístico de comunicação, Henrique Santana, tem alguma numerologia, tem alguma coisa? Porque você é fuçado nessas paradas, tudo você estuda, né? Não perco essas... Não sei. Tudo que tá ao meu favor ali que eu ver, eu vou puxar. Vou aqui, e aí? Aí, antes era Henrique Nascimento. Se você procurar Henrique Santana, você não vai achar quase nada de peça de teatro minha. Aí quando você põe Henrique Nascimento, aí você acha as peças de teatro. É porque eu já te conheço Henrique Santana. Era Henrique Nascimento, até que um coordenador pedagógico da facul, Zé Carlos de Andrade, a gente chamava ele de enciclopédia da USP. Sua primeira faculdade? Minha primeira faculdade. Não. Minha primeira faculdade concluída. Que era de? Que era de artes cênicas. Bacharel em teatro, em interpretação. Aí, porque eu fiz, enquanto eu estava na igreja, fiz filosofia e você teologia. Fez por qual universidade? FPA, Faculdade Paulista de Artes, que é um braço da ECA USP. Perfeito. Então, tipo, o bacharel era na Brigadeiro Faria Lima, não, Luiz Antônio, ali na Bela Vista, e a licenciatura era lá no ECA. Então a gente fazia essas duas coisas. Esqueci porque a gente estava falando disso. Pela numerologia do seu nome. Ah, tá, Henrique beleza. Santana. Aí o coordenador quase de artes cênicas... Quase! Ufa, é bom ter amigos que não fumam. Ufa! Então, tô pronto aqui, tô pronto. Aí eu peguei... Bom, mas antes até mesmo de concluir o seu raciocínio, né, a gente seguir nessa linha, a vida acabou nos transformando. Você procurou pela via do estudo, né, faculdade de artes cênicas, e a vida foi desenhando, acabei atuando, né, hoje estou nesse cenário do cinema, atuando, fazendo consultoria, trabalhando em roteiro, enfim, né, consultoria de set. E as pessoas, né, a gente tem um público muito da nossa quebrada que sonha, né, nos ver dessa maneira. Nós somos influenciadores, né? Automaticamente, não por convicção, mas lá na quebrada, meu vulgo é o artista. É o artista, então veja. O artista. Então, o que acontece? Essa molecada nos vê como referência e sonham em ter uma oportunidade igual a nossa. E aí, eu quero dizer para vocês, a minha chance é 1 em 1 milhão de ter acontecido. A chance do Henrique, ela é uma chance mais verdadeira. Na verdade, não é uma chance, ele cria essa oportunidade, ele está dentro do caminho. Então, ele circulando ali, estudando, fazendo cursos e tal, as oportunidades vão aparecer, porque tem um diretor que achou interessante, tem um amigo que vai num projeto e que leva. Então, o caminho
não é o meu caminho, que é a sorte. Não conte com a sorte. O caminho é você se Mas preparar. você acha que seu caminho é sorte? É buscar. Vou provocar, então. Olha, eu tive um pouco de sorte, mas o que é a sorte pra mim, nesse sentido? A sorte eu estou me preparando todos os dias. Eu não fiz artes cênicas, mas eu estava preparado para uma oportunidade como essa. Você fez artes cênicas, a vida é uma arte cênica. Você é com a sua filha como você é quando você chega em casa cansado, não tem ninguém em casa, que você já tira a roupa, põe um som que você gosta, pega um bagulho pra tomar. É uma questão autodidata. É arte cênica. Arte cênica. Aqui, ó, a gente tá com uma roupa específica. Então, mas caminhando por aí, qual a probabilidade de eu receber um convite para trabalhar frente às oportunidades que você criou através do estudo? Sim. São muito menores. Muito menor. Aí que eu digo que entra a sorte. Ela apareceu, eu abracei. É. Eu entrei pro cinema quando quiseram fazer um teste de uma artista nossa. Não, mas eu fui entender o que era e acabei entrando. Eu levei mais. Ainda não. Eu levei vários outros artistas. Você provocou igual o caminho. Existe a forma acadêmica de provocar o caminho. Isso eu tô falando mais geral, mais especificamente do nosso caso de artes cênicas. Quero ouvir sua ideia. Você provocou por um caminho que não é o acadêmico, pelo caminho da vivência real. Sabe? O dia que abrir uma câmera e pedir pra você uma demanda, você não vai ter timidez de uma câmera, medo de uma câmera. Você já viu coisa que dê medo? Muita. Uma câmera não te dá medo, entendeu? Mas agora eu vou... 200 pessoas ali não vai dar. Mas eu vou te dar uma tréplica agora disso. Eu fiz recentemente a mentoria de um advogado, super desenrolado, especialista em júri, tudo isso, aquilo outro. Só que parasse uma câmera na frente dele com a luzinha vermelha, esse homem travava. Trava. Que é a diferença, ele não estava preparado. Então nessa, que eu comecei a fazer um trabalho com ele, né, você tem que enfrentar esse medo. Então tudo, caneta, só vermelha na mão, ponto vermelho. Semáforo, encara o semáforo vermelho. Então tudo que era vermelho, ele começou a encarar uma peça vermelha, um carro vermelho, para ele perder esse medo, entre aspas, esse bloqueio que ele criou frente àquela luz vermelha da câmera. Falei, começa a trazer essa câmera, começa a conversar com o ponto vermelho. O homem hoje, ele não pode ver algo vermelho que ele já está falando. Já quer soltar. A diferença que é encarar o próprio medo. Então, eu digo que a ciência, e através dos estudos, ela vai tirar um monte de barreira do seu caminho. Vai facilitar. Você vai encontrar. Vai facilitar. Então, para esse jovem que eu queria comunicar, para esses jovens que estão me perguntando, que eu tenho certeza que fazem essas perguntas para você, mano, como é? Queria entrar na Netflix, queria entrar em tal coisa, queria fazer uma série, queria fazer um comercial. Vá para próximo dessas pessoas. Onde se concentram a maior parte dessas pessoas? Nos cursos, nos estudos, nos campos acadêmicos. Vai lá. Eu digo assim, começa a beber água dessa fonte. Ou... de um outro termo, começa a se contaminar com isso. Se aproxime, né? Se aproxime, se contaminar qualquer positivamente. Coisa que você quer aprender, você precisa se aproximar. Alguém vai falar, vem cá, meu. Eu lembro de um artista nosso, né, que a gente lançou do Trap, que ele, tem um clipe, ele ia. É pra ficar dançando atrás? É pra fazer alguma coisa? Ele tava sempre ali, disposto, disponível. Uma hora a sorte bate, entendeu? Aí, você tá pronto uma hora. E aí ele cantava na orelha de um ali, cantava, achei legal. Quando ele estourou, a sua figura já era conhecida. Eu não sabia que esse cara que estava lá atrás cantava. Eu não sabia que esse cara fez isso, cantava, e de repente virou um grande artista. Por quê? Ele ficou próximo. Eu tenho que ficar próximo. Se eu quero trabalhar com gestão esportiva, eu tenho que estar nos estádios, tenho que estar próximo das pessoas. É isso que eu falo para eles. Se não tem condições de repente pagar um curso, um estudo, algo, se aproxime dessas pessoas. Exato. Aí você fala, Ângelo, eu queria andar com você. Vai ser difícil me acompanhar, porque eu não tenho tempo nem para ficar com a minha família direito. Então, o que a gente compartilha aqui vai te dando ideias para você. E acompanhamento nunca se pede, entendeu? Nunca se pede, Ângelo, eu vou. Só tromba, você sabe que ele cola ali, vai quietinho, tromba. Como é que tá, passa beleza? Perto. Hoje viu de longe, viu 5 vezes de longe, já deu um salve. Já tá familiarizado com a imagem. Você vai falar algo, sempre fala pro seu meu, quer ir? Vem aqui, vou te apresentar tal cara. Eu vou em tal lugar. A pessoa vai lá e você vai pegando e vai trazendo, produzindo um campo energético que te favoreça, né? Exato. Você acredita muito nisso de campo energético? Eu acredito, mano. Eu acredito muito em energia. Inclusive, hoje a gente tá gravando esse episódio num dia de Oxóssi, que é um orixá muito cultuado aqui no Brasil. Um orixá de raiz de religiões africanas com raiz iorubá. E Oxóssi é o rei da mata, né? É o... Antes de sermos colonizados... Ele tem algo assim com Ogum, que é São Jorge? Ele é irmão de Ogum. Irmão de Ogum. Oxóssi é irmão de Ogum, irmão de São Jorge. Exato. Legal.
E nós, antes de sermos colonizados, a gente era mata, né, irmão? A gente era mata, a gente é natureza. Quando você relaxa, putz, tô trampando muito, qual a hora que você relaxa? Que você vai lá pra praia? Puta, eu vou pra praia. Na natureza. Sabe onde eu relaxo muito? Onde eu moro. Eu moro no meio do mato. Eu tenho que ir pro meu quintal, fico ali, mexendo numa planta. Exato. Eu tenho muito isso de... Eu ponho a mão na terra lá e cavo. Essa energia é ancestral. Aceite nós ou não. É isso. Se você acha que você manipula o mundo porque você é um ser vivo, a planta também manipula o mundo. Ela também é um ser Eu converso vivo. com as minhas plantas, você acredita, Ligado? cara? Converso. Eu também. Sinto que elas estão bem ou não. Eu ando lá com a canequinha regando uma aqui, outra ali. Minha mulher fala, chapou. Chapou, mas mas essa. Eu vou. A gente tem essa energia ancestral. Aí lembra que eu falo do meu sobrenome, da minha família, o que tudo tem lá atrás. Você busca também. tudo isso. Não tem como eu não acreditar. Vem cá, como é se nortear? Porque, vamos dizer assim, que a maior quantidade de pessoas que de repente sentam aqui com entrevista, ou são evangélicos ou são católicos. E hoje eu converso com você, legal você me falando de raízes de matriz africana, né, da religião. E eu percebo que você se norteia muito por isso. Como é se nortear dessa maneira? Me fala. Mano, na verdade, lembra daquilo da setorização? Eu também setorizo minha espiritualidade. Também é um setor, mas muito importante. E é legal que você veio lá na sua infância do celibato, né? Vim da igreja católica, mano. Então vamos. Eu quero esse cruzamento. Nada a ver. Aí E quando você fala macumba, que as pessoas geralmente falam assim, mas macumba tá falando de maneira preconceituosa. Explica o que é macumba e o que é... Macumba é um instrumento. Só que macumbeiro, não tem problema com a palavra macumba nem macumbeiro. Tá. Entre dois pretão trocando ideia. Você fala, negrão, preto, negro. Fala como quiser. Entendeu? A gente se identifica. Tá, tudo bem. Agora chegar uma pessoa que tá de fora e falar assim, preto. Você vê lá, já lourão. Depende da forma como me chamou, né? Se realmente tá me saudando. A próxima fala. Se tá me saudando ou se tá me hostilizando, né? Entendeu? Então entre isso. Entre macumbeiro não tem problema. Você fala, eu sou macumbeiro, sou macumbeiraça. Hoje eu vou fazer uma macumba. Macumba é um instrumento. Que instrumento? É um instrumento. Um instrumento de percussão. Um atabaque? Não. É menorzinho. Menorzinho. Assim. Mas a percussão, a energia, as entidades que trabalham com a percussão, com a corimba, é muito forte como se guia os ritos religiosos desde o início, né? Tipo, vai ser difícil você ver eu vou colocar um paralelo. As pessoas podem falar assim, o cara tá falando... Na igreja, antes de você começar o culto, você louva. São os louvores, são os cânticos. São os cânticos, os louvores. Na religião de matriz africana, são os pontos. Os pontos. Então, antes de você fazer o culto lá, dessa propriedade, né, espiritual, você faz o seu canto também. É durante. Tem os pontos. Ele é durante. Inicia com ponto. Lá na casa cada casa de Umbanda ou cada casa de Candomblé, cada queto, tem tem uma base grande da religião, mas cada um tem sua especificidade. Aquele certo tipo de povo trabalha daquele jeito e tal. Cada casa trabalha de um jeito. E aí lá na casa que eu trabalho a gente começa saudando a corimba. Então, tipo, vamos saudar a corimba. Eles tocam os tambores, todo mundo faz a volta passando na frente do tambor, saudando as entidades que trabalham com a corimba. E aí em contraponto, usando a ciência agora, tem um amigo que é mestre em música que ele diz, né, pessoas com origens africanas, com caixa craniana mais larga, tendem a gostar e de serem tocadas mais por músicas graves. Por isso que preto gosta de jazz com baixão, gosta de hip hop com gravão, funk soul, né? Dá pra ir percebendo que toca melhor na caixa craniana. É tipo um chamado mais alto, mais forte. Ancestralmente, a gente também acessa essas entidades que trabalham com o som. O som é uma coisa extremamente rupestre. Né? O som é muito antigo. Antes de ter as palavras, eram os sons, né? Os sons diziam coisas. Formas de comunicação era através do som. Os primeiros movimentos e sons, né? Então, ancestralmente, quantas culturas e histórias passam pelo som, né? Então, voltando da energia, né? Essas coisas não tem como não nos alterar, não nos tocar, entendeu? O que acontece na humanidade há tanto tempo. Por que o olhar
é um bagulho profundo. Por que a gente consegue se compreender quando a gente põe bolota na bolota? Independente se é uma treta, se é um amor, se é um novo conhecimento, entendeu? Tem bens imateriais, tem cultura desse povo que já existiu, o qual você faz parte. Né? Ontem tava falando com a minha esposa em casa, né? Ela falando sobre... Tava menstruando e com a emoção muito... oscilando muito, né? E a gente conversa muito sobre esse processo dela, porque também é o meu, da gente em casa, né? Enquanto ela tem o processo lunar, eu também tenho um processo solar. Só que o processo lunar, a gente tava falando, né? Será que ela... Por que eu me sinto assim? Por que, né? Do nada, eu tô chorando, tava tudo bem. Daí a gente chegou a uma reflexão assim. O seu sangue não foi criado dentro de você, né? Criou e criou sangue lá dentro. Ele veio da mãe, e aí tornou seu sangue, e aí você produz o seu sangue, que veio da mãe dela, que veio da mãe dela, que veio da mãe dela. Então, ao sair esse sangue, que é essa troca de ciclos da mulher, talvez não seja só dela ali também. Talvez sejam de coisas ancestrais. E nós, homens, somos frutos das mulheres. Tem a ver com mês a mês a purificação? Eu acho que elas purificam o mundo, mano. Acho não, tenho certeza que elas purificam o mundo a cada menstruada. A cada ciclo. E não é só a energia feminina do mundo, a gente vem dela. E a maior parte de coisas que precisam reciclar no mundo é o homem que tá fazendo de ruim, precisa reciclar, sabe? Entendi. Então, não tem como essa energia não nos alterar. Acredite você ou não, no sol, ele vai queimar quando ele aparece sem nuvem ou com nuvem. Irmão, falando de assim, nós temos assim, muita gente fala assim, que você tem um animal de estimação, ele somatiza, né? Um animal de estimação, ele absorve as coisas assim. Agora, dentro desse ponto, dentro da casa, entre o homem e a mulher, polo negativo ou positivo, tem que entender quem é o negativo e quem é o positivo, quem é que recebe essa carga, quem é que absorve tudo isso dentro de casa? Mais você ou mais a sua esposa? Putz, a gente tem um bagulho muito louco. E quem descarrega toda essa energia? A gente tem um bagulho muito louco. A Bárbara sou eu de cabelo. Essa eu acho que é a única diferença mesmo. Cabelo e partes genitais. Certo. Agora o resto eu acho que é tudo igual. Tudo igual. Tudo igual. A gente... Então a relação dos opostos aí não aconteceu, que se atraiu. Eu tenho muito só foram os iguais. Eu tenho muito feminino e ela tem muito masculino também. Pra sobreviver, os dois alimentaram muito esse lado, pensando enquanto falo aqui. E aí, em casa é uma loucura, porque os dois são muito parecidos e ela também, às vezes, é o pá. Ela é muito proativa, quem resolve as coisas e tal. Só que eu também sou, e aí ela também é muito emocional. Ao mesmo tempo, vocês são retaguarda e figura de proa. Exato. Aí a parada é esse jogo junto. A gente tem um diálogo muito bom, muito aberto, e essa sensibilidade de quem ama o outro. Então, eu percebo que ela tá mais assim, eu tô mais assim, sabe? Posso tá mais assim? Posso. Ela tá emocionalmente ali mais afetada hoje. Eu posso estar mais estável? Posso. As questões que eu tenho que nos desestabilizariam, pode esperar? Pode. Então eu dou essa estabilidade. Sabe, a gente até brinca assim, ela vai abrir qualquer coisa de pote, ela antes era que colocava o pano, abria com o alicate, arrancava o bagulho. Aí hoje ela faz assim, oh, amor, este pote não abre. Aí eu venho assim, já estuvo o peito e vem. Me dê. A gente faz assim mesmo, Zona. Entrega lá. Ai, meu homem. E aí eu saio e volto pra fazer. Então a gente fica brincando em casa. Isso é legal, né? Isso é legal. A gente se dá, assim, essa troca. Dizem que quando o casal tem essa relação de falar como criança, brincar e tal, dá uma longevidade muito, muito forte, né? No casal? Amém, no casal. Amém. Não, eu já ouvi falar muito eu vou sobre morrer isso. Com essa mulher. Se ela me abandonar, ela falar, não quero mais casar com você, eu falo, você vai ser amiga. Não, você não vai morrer com essa mulher. Vocês vão viver eternamente juntos. Pra eternidade. Vamos ver a próxima vida. Ela também é macumbeira. A gente vai se... Na verdade, abrindo aqui pra você um pouco do místico, já que você perguntou disso aí das energias, um pouco místico, eu e ela, a gente já se viu em algumas vidas antepassadas, assim.
Vocês fizeram ayahuasca ou não? Já Juntos? fizemos algumas vezes. Eu fiz uma vez, nunca mais vou fazer. Mano. Você falou disso em algum lugar? Falei. Eu quero saber Não, um ainda pouco. preciso falar, ainda não consegui falar que você tudo. é o entrevistador Eu falo hoje, pouco em pouco, mas ainda não mas consegui solta falar. um pouquinho. Ah, como que foi pra você, A irmão? música, você falou da música, tem tudo a ver. A ayahuasca, nossa, Você o vê canto. como passa por dentro de você, né? Um tudo. ponto, o canto. Você morre pra viver espiritualidade. É você e você com o seu espiritual, não é? Não, coisa mais louca da minha vida. Não, mano, coisa mais louca da minha vida, de quem fizer. Não, a não ser que você faça Você já o fez cambô quanto? também. Uma ou duas? Ixi, eu faço desde 2015. Vocês são loucos. Tem 10 anos que eu faço. São loucos. 2 vezes ao ano. Não dá, não consigo. Mas tem coisa pior, irmão. Tem. Se você fizer Não, fiz só o um cambô... Eu te falei do cambô, né? Eu vivi muita... vamos dizer assim, foi muito real pra mim. É real, né? É muito, mas mano. foi muito. É muito. Uma pessoa fala assim, não, eu vivi algo real. Eu consigo dizer que eu vivi algo real demais. É isso. Entendeu? Que eu não precisava de ver tanta realidade assim. Entendeu? Não precisava. As máscaras que eu já criei pra vida já tá me deixando bem, né? Eu e meu mulher, a gente vivia que nem 2 passarinhos de casa assim. Sem luz apagada, andando junto. Que barulho é esse? Vocês fizeram em casa? Nós fizemos fora, no sítio ali. Que susto. Não, mas aí quando a gente voltou pra casa, a gente sai de perto Ainda um do tava o outro. processo, Nossa, você fica o processo uma Não, semana. tem música ali, você não desliga essa música e tal. Ela já, a música ali entra na espinha, Nossa, já tem uma cor. Eu fiquei só agora porque minha esposa foi pra praia e fiquei em casa sozinho. Eu tive uma noite que eu senti um pouco do transe. Acordei de manhã gelado, morrendo de medo. Sabe, assim, o medo de ter entrado num transe sozinho. Quem olha o Ângelo acha que... entendeu? Não tem o que eu sou, todo mundo dá mole, tá assim, louco? Nada. Fiquei preocupado. Mesmo, tipo... Fiquei preocupado. E fiquei tentando entender esse universo, a introspecção disso. Né? E fico com medo do negócio me chamar novamente para vamos lá conversar de novo e tal, né? Então, qual que é a parada? A sua cabeça, ela trabalha de forma beta. Direto, né? Nossa. Com o DMT, que é uma dos compostos que tem na chacrona, que é a raiz que se extrai o ayahuasca, o chá, a cabeça começa a trabalhar mais em beta, como trabalhar num sonho, por exemplo. Ela não fica, vamos dizer assim, de forma resumida, que ela tira a sua ética e sua moral e você trabalha consigo mesmo, que é real mesmo. Seus estímulos, sentidos, 5 sentidos, como entra, como esses sentidos batem no seu sistema nervoso, como seu cérebro interpreta isso, quais são as referências que tem lá mesmo. Com a sua ética, com a sua moral, você consegue se defender de algumas coisas, né? Tipo, sobre isso eu não penso, sobre isso eu não quero pensar, essa imagem eu não vejo, porque eu já curei, já fiz terapia, já troquei ideia, já, né? Já tá no chão essas ideias, então, tá tipo, resolvido. Tá resolvido. Aí agora, quando você não tem essa ética, essa moral, sua cabeça acessa suas referências do jeito que ela quer, mano. E aí você vai ver um bagulho que você não queria ver, mas você vai ver uma coisa que você jamais imaginou ver. Não, vi muita coisa boa, foi muito Uau. bom. De forma geral, foi muito positivo. Foi muito positivo. Né? Inclusive, hoje ela tem uma participação muito forte na minha vida. Né? Eu já sempre fui um cara meio assim, de tomada de decisões, de não temer muitas coisas. Eu tenho respeito, não temor. Medo eu tenho de mim. Isso já tive essa resposta. Isso. Medo eu tenho de mim. Eu já tive essa resposta. Eu nunca ninguém fez mal pra mim. Foi eu quem fez mal pra mim mesmo. Porque foram minhas escolhas. Essa coisa de achar que eu sou destemido. A pior coisa é você chegar e falar assim, aqui você é foda, você não morre de medo. Você está criando um mito na cabeça da pessoa que ela vai acreditar que depois, quando ela se deparar com a realidade, ela fala assim, não tinha nada a ver com aquilo que colocaram na minha cabeça. Eu não sou aquilo. Exato. Eu tenho medo também, eu choro, eu sou família, eu amo. Também, como diz aquela entrevista do Brau, né? Fiquem perto de mim. Eu preciso de vocês, fiquem perto de mim. Entendeu? Eu preciso sim de porque a gente tem mania de querer formar na pessoa uma coisa que às vezes ela não é. Exato. Que ela não está preparada para ser. Por isso que eu falo direto sobre vida louca, mano, é uma escolha que você não tem noção do resultado. Quando eu falo que eu tenho medo de mim, é que você tá na mão dos fatores em várias situações, vivendo esse campo espiritual, né, vamos dizer assim, nesse outro mundo, que o cara provoca e você tá ali passivo e orientando, não faça isso, já te falei, não faz aquilo, é como orientar um filho, não faz isso,
Só que na hora que vem pra dar a peia, vamos dizer assim, que é pra dar o resultado, o cara vai falar, não, mano, pelo amor de Deus. Fala, eu te falei. Quantas vezes eu te falei? Não é pelo amor de Deus, Eu não te alertei, mano? Então agora você vai pagar a conta. É a mesma coisa quando educar um filho. Eu não te falei? Pra você não pôr a mão aí? Eu não te falei pra você não fazer isso? Tá queimado não te já, falei? não tem o que fazer, filho. Tá aí. Então agora você vai ficar de castigo. Vamos dizer assim, agora você vai arcar com as consequências. É a educação. A educação primária dentro de casa e a educação secundária, que é o mundão. Como é que o mundão vai te ensinar? Tá preparado pro mundão? Então quando a gente às vezes dá uma dura no filho e fala assim, não faça isso, e depois ele fez, ele voltou, ele foi penalizado sobre aquilo, é para ele entender que quando ele estiver na vida adulta, a fase secundária, que a vida vai lhe cobrar também. O que você não conseguia que você acessar não conseguia na acessar. primeira fase, É. como educação, você vai. Mano. Vai. Você não vai Se passar você batido na pular vida. esse degrau e Você não vai aprender passar com ele, batido. né? Esse caroço de feijão, igual eu falei com o Ju Canalha aqui, caroço de milho ajoelhado, ele me mostrou muito o que ia ser penalizado. Então, quando eu fui penalizado pelas coisas de adulto que eu fiz, eu encarei com muito mais sobriedade porque eu já sabia o que era o castigo. Tem que pagar um preço. Tem pessoas que não... Porque muitas pessoas sofrem. Não estão e nunca foram acostumadas, nunca souberam que tem que pagar o preço. Nas mínimas coisas. Aí você vai falar, mano, como Perdeu a entrada da marginal, quer entrar naquela mesma quer na ali. frente dos outros Não, carros. você vai virar, você vai dar uma porrada, vai bater, vai provocar um acidente, vai morrer um monte de amigo, gente. entra na vai na próxima. Vai ficar mais longe, vai demorar mais, mas fazer o quê? Você errou. Perdeu. Então, quando as pessoas falam, Anjo, como você conseguiu? Porque eu sempre tive senso de responsabilidade sobre os meus atos. Eu tenho que pagar essa conta. E quando as pessoas falam, por que você não tem medo de falar? Porque é a minha verdade, é o meu passado. E outra, não devo nada pra ninguém, paguei. Tá Paguei entendendo? minhas contas, inclusive Paguei o papo é sobre isso. paguei, mano. Tá aí. Entendeu? Então, esse processo de formação de criança, né? Que é a fase primária, que chama de fase primária e fase secundária para o mundão não ter que te ensinar, eu vou te perguntar, como está agora o Henrique, que passou por essa fase, né? Adolescência, assumiu a responsabilidade de cuidar da irmã com 14 anos, veio do celibato, pai, mãe, toda essa história, a gente já conseguiu entender, compreender um pouco da sua infância, que não foi fácil. Aí, de repente, você se vê como pai e tem um Apolinho para cuidar, para, na fase primária, prepará-lo para não sofrer na fase secundária, porque em algum momento vai vir uma cobrança. Como é cuidar do outro? Eu gosto muito de falar, né? Deu pra ver. Eu já vi que você já mostra até vídeo para ele. Ó, o Dodói, vai se machucar aí. Eu converso muito com ele. Converso muito, muito, muito. Mas cada vez mais eu tenho percebido... Eu sempre falei isso até quando eu dava aula, mas hoje vivendo mais. A educação, ela é exemplar. Ela é exemplar. Você fala o que você quiser, às vezes entra no ouvido, mas o que a pessoa apreende é só o que ela vê. Tá ali disponível para apreensão. Para aprender. E o exemplo está disponível. A fala ainda é meio vaga. Para quem não tem a referência para interpretá-la, né? Não tem aquela bagagem, às vezes a fala é muito vaga. É muito exemplar e é muito louco como a paternidade ao Apolo me modificou como ser humano. E aí eu posso dizer que é a educação terciária. Tipo assim, né? As coisas que eu não aprendi no mundão. Quando você se torna pai, mano... Você tem coisa que você não tem que você tem que ter. Faz seu corre, você tem que ter. Não é dinheiro, estrutura, é de cabeça. Tem coisa que seu filho vai te demandar, perguntar que você não sabe, mas você tem que saber. Porque algumas coisas é sobre a segurança dele, por exemplo. Né? Tipo, essa paciência. Eu desenvolvi muita paciência com o Apolo. Ele já te surpreendeu com alguma pergunta? Você falou, isso é pergunta de adulto. Ah, né? com várias. Vixe, porque assim, algumas perguntas, eu tô falando isso porque as minhas netas falam algumas coisas, sobretudo a maior, não também muito distante, a menor também tem umas sacadas, mas a maior gente tem falado algumas coisas que são coisas que lá no futuro eu já começo a entender quem será ela, como serão os seus traços de personalidade. Já até os 5. Psicologicamente dizendo, até os 5, 7 anos é onde ela vai desenvolver a personalidade e identidade dela. De lá pra cá é sociedade e questões sociais mesmo, ética e moral, pra ela viver em sociedade. Mas quem ela vai se definir naquele momento ali. E dá pra ver mesmo. Ó, uma pergunta que não foi pra mim, mas acabou sendo pra mim. Louco. Primeira vez que o Apolo foi na casa da Bárbara, hoje a gente mora junto.
Mas antes cada um morava na sua casa. E aí a primeira vez que ele foi lá, ele olhou assim, ó, a casa e fez... Tia Bárbara, como você comprou essa casa? Perguntou pra ela, mas é uma pergunta que é de demanda minha, né? Tipo, ela não tem que estar disponível para responder ou não. Se eu, como pai, já não saberia responder, imagina ela, né? ela. Mas é minha responsabilidade, às vezes, dizer. Ela disse, ela falou trabalhando. Ela tinha trabalho bastante e ela tinha comprado essa casa. E aí eu fui... Depois ele foi perguntando mais e eu fui explicando pra ele qual que é o processo Como de se dá o você processo comprar de uma casa, conquista. por exemplo. Conquistar uma casa, cuidar de uma casa. E ele também compreendeu o que chamou a atenção. Ele já entrou em muitas casas. Por que ele não perguntou isso, né? O que chamou a atenção na casa dela que fez ele achar que era de grande valor? Hoje, enquanto eu falo aqui, eu tô pensando... Se entrar na casa da Bárbara, você sente a identidade dela. Você sente a energia dela, como ela é. Tem tudo dela ali. Eu acho que ele se ligou nisso pela primeira vez. Tipo assim, como que você fez pra ter um lugar tão legal? Acho que ele quis dizer, né? Dá pra ver que ela se sente confortável e é legal aquele lugar. E uma pergunta assim, um tanto quanto até... Não acredito que invasiva, mas uma assim, de fora muito íntimo, você responde se você quiser. Vai tudo. Como foi a relação do... De repente, por exemplo, o Apolo nasce do seu antigo relacionamento, percebe aquela união, e aí é como você falou, né? Setorização, filho, casal, e aí de repente você não se entende mais com a sua ex-esposa, vocês optam por se separarem, e você aparece com um novo amor na sua vida, dividindo tudo isso, falha nossa, dividindo tudo isso, né? Você vem com a sua esposa, tem um processo de separação, você tem um novo amor na sua vida, uma identificação, passa a dividir o lar junto, né? São maridos e mulheres, marido e mulher. E aí o Apolinho, que vem de um outro relacionamento e encontra com o pai e agora com a madrasta, com a tia, da forma como ele se identifica com ela. Como é para você passar essa naturalidade para ele, que é uma coisa que, como você disse, antigamente ninguém aceitava. Hoje é um outro mundo. A gente tem que trazer a modernidade, a atualização para a criança. E ele tem a relação com a mãe, tem a relação com você, que é o pai, e com a madrasta ou com a tia, como ele chama a Barba. Como funciona a cabecinha dele, como vocês lidam com isso? A habilidade, né? Porque aqui é uma informação de pai para filho. Muita gente vai querer entender isso, porque passa por isso e não sabe o que fazer, fica preso. É constante. E olha que muito louco, você falou, antigamente isso não era meio aceito. Às vezes era, mas não era mesmo. As pessoas normalmente que têm padrasto ou madrasta têm muitos problemas em volta disso, do que é madrasto e padrasto, né? Criou então, fantasma. Tem vários traumas da época, de não sei o que e tal. Primeiro que assim, comecei a me relacionar com a Bárbara, a gente levei um bom tempo, não sei quanto tempo, mas levei um bom tempo pra ela começar a se relacionar com o Apolo. Então, tipo assim, quando eu tava com o Apolo sem a Bárbara. Quando eu estava com a Bárbara sem o Apolo. No início da nossa relação. Porque o Apolo ainda estava compreendendo por que ele tinha 2 casas. Depois que eu me separei. Por que você não tá mais com a minha mãe? Tinha vez que ele ainda no comecinho falava assim... Oi, pai, dá um abraço aqui na minha mãe. Sabe? Tentando ver o elo. Entendi. Tentando sentir o elo. No começo, então foi de... A inteligencinha dele assim, vou fazer um experimento aqui, fazer um Por que teste. eles não estão mais se abraçando? Eu percebi um bagulho estranho, não estão mais se abraçando. Ô pai, você pode abraçar minha mãe? E ele é bem assim, né? Ele já clica e na calma, com carinho. Pai, você pode dar um abraço na minha mãe? Sabe? Então eu percebia, então a gente fez o primeiro processo dele entender que a gente não estava mais junto e que isso não influenciaria na nossa relação como pai e filho, mãe e filho, como eu disse lá no início. E a gente foi fazendo esse trabalho. E também era novo para mim e para ela criar um filho separados, né? Não tenho o que reclamar. Entre todas as histórias que eu já ouvi e que vejo, é a situação mais confortável a minha possível. A gente separou desde quando a gente separou, a gente fez era um dia com ela, um dia comigo, um dia com ela, um dia comigo, Ficamos assim um tempo, depois a gente fez 3 dias com ela, 4 comigo, que é como tá hoje. Aí na outra semana 4 com ela, 3 comigo, separando a semana. Então temos uma relação sem tranquila, imposição de ninguém. sem imposição. Vocês mesmos não precisam de justiça, não precisam de nada.
Nada de justiça. A Deus me livre, responsabilidade meu de filho, vocês. justiça. Isso, legal. Tá louco? Já pôr o moleque na não precisa justiça de ninguém me cedão. dar regra na minha vida. Não, já vou pôr o disso. moleque na justiça cedão. Tipo assim, ó. Você mal nasceu, seu nome já tá lá nos trâmites Já. da polícia, do estado. Tem que vir alguém, tem que mandar. Alguém, já não. Então a gente Legal. passamos muito por cima de orgulhos e de coisas pra conseguir, passamos até hoje. E aí chega o Se momento machucam, se ferem vocês, não ele. que não Isso tem é a uma ver decisão com de isso. adulto, ele é criança. E aí outra depois a fase. gente, como é novo e a gente começa a aprender enquanto acontece, a gente também percebia que várias coisas que a gente estava fazendo, que a gente achava que fazia por ele, fazia por nós. Como ficar um dia com cada um. Para ele não estava sendo benéfico. No início, sim, para ele entender. Mas depois já não estava sendo benéfico, ele já estava ficando meio doidinho. Que hora que eu tô aqui, né? Quero ver minha mãe, quero ver meu... Sabe? E isso vai interferir na produtividade dele enquanto Exato. educação. Como né? ser humano. Informação. Né? Normal. E aí a gente percebeu que isso era pra gente, mais pra gente do que pra ele. Então a gente mudou. E aí estamos cada vez mais ajustando isso, porque vai... Demanda tempo. Demanda tempo. Equalizar isso. E é aquilo, educação é exemplar. Ele vai ter que ver vários exemplos até entender, a gente também. Então foi primeiro esse processo. Até o processo que a gente começou a conviver, que, se eu não me engano, marca esse dia. É o dia que ele chega e fala da casa. Como você comprou essa casa? Esse é um marco, né? Teve antes? Eu acho que foi essa época, né? Esse é um marco, né? Acho que foi essa época aí. Esse é um marco. E a gente começou a conviver junto. Ele começou a entender, graças a Deus, os dois se dão muito bem. Assim, na questão, ele ama muito ela gosta muito dele, os dois se trocam muito bem, tipo, trocam afetos. Eu acho que você não trazer de primeira assim, esse tempo, você criou um campo energético para ele se inserir. Exato, ele sabia que em alguns momentos eu não tava... Não é isso e pronto, acabou. Não pergunta, moleque, porque isso é coisa de adulto. Isso. Não é isso. Aí, mano, pra mim esse é o pior bagulho entre pai e filho. Dogma. Dogma. Coisas que a gente não pode falar sobre. Aí tá o BO. Se você não fala com seu filho sobre drogas, se você não fala com seu filho sobre crime, se você não fala com seu filho sobre dinheiro, se você não fala com seu filho sobre opressão social, sobre status sociais, sobre... Se você não conversa sobre algum tema com o seu filho, primeiro busque saber, porque eu acho que se você não conversa é porque você não se sente confortável e à vontade para falar sobre aquele assunto. Busca saber. Primeiro, faça uma terapia, mano. Tem que fazer terapia. Se você não consegue falar com seu filho algum tema, vai fazer uma terapia. Vai se encontrar. Mas eu não sou doido, esse negócio já passou, mano. 2025. Se você ainda tá nessa, filhão, vai. Já passou. A ciência tá aí para te ajudar Já e passou. você tá fugindo dela. Seu filho vai passar longe, a educação do seu filho vai passar longe de você. Ele vai se educar nessa secundária inteiro. E não tá nem aí com você e você não vai ter garantia. E você vai de que ele estranhar seguir depois. Vivo. E digo vivo não só de morte matada, mas de pessoas que estão vivas, mas não sentem a vida. Não sente a vida. Oscar Wilde diz, né? Algumas pessoas vivem, outras só existem. Viver está muito além da vida. Muito Muito além. além da vida. A vida é uma coisa, viver é exercer o ato da vida. Nem muitas pessoas exercem o ato da vida. Quantas atividades no seu dia faz com que você exerça o ato da vida? Escolhidas para o seu benefício, escolhida pelo seu objetivo. Quantas atividades de hoje, da hora que você acordou, são para deixa a vida me levar, vida leva. E quantos são que você definiu? Tá ligado? Hoje eu vou acordar, vou escovar o dente, vou tomar aquele suplemento que eu tomo, daquela vitamina. Eu agradeci muito a Deus ontem, dormi agradecendo. Quero comer um mamãozinho, um pãozinho com ovo, quero isso. Não é o que tava lá, o que... Né? Essa questão que a gente falou agora de viver tá muito além da vida. Eu caminhando com a minha esposa anteontem, na praia, logo que a gente foi chegando no calçadão, uma senhora, que eu acredito que seja a cuidadora do garoto, tetraplégico na cadeira de rodas, acho que deve ter uns 14 anos, e ela segurando a cabecinha dele, porque não conseguia manter, caminhando. Eu falei com ele, inclusive, né, porque aquilo mexeu comigo. E ele estava pela manhã indo caminhar, ela levando ele na cadeira de rodas e caminhar na beira da praia. Viver está além da vida. Muito Vida ele tem, com toda a limitação
que a deficiência ele trouxe, de repente, não sei se foi acidente, o que A aconteceu. limitação é a sociedade que traz. Mas que não tá ele, preparada, o né? cérebro dele tá funcionando. Ele está enxergando, ele está ali, mesmo sendo auxiliado por alguém. Ele poderia ter ficado dentro de casa, se confinar e falando, eu não posso sair, ninguém pode me ver, o mundo não me pertence, aquilo, criar um monte de barreiras. Viver está além da vida. Você ali na praia. Ele foi fazer a mesma coisa que eu fui fazer. Só que eu fui caminhando e ele está na cadeira de roda sendo conduzido por alguém. Mas ele está vivendo. Ele foi ver, sentir a brisa, ver o horizonte, ver pessoas, ver gente caminhar na sua realidade. Sacou? Então viver está além da vida na sua realidade. Você tem que Extremamente. aceitar a sua realidade, transformar a sua realidade em algo mais interessante possível. Mais interessante possível. Eu acredito que os bens que eu mais posso deixar pro Apolo como pai é isso, Fazer mano. uma fofoca que tivemos um bônus de 10 minutos. Já tinha passado uma plaquinha de 10 minutos, apareceu de novo mais 10 minutos. 10, né? Um bônusinho nosso aqui. Falharam ali, Cá entre nós. falharam e já corrigiram. É isso. Mas ninguém viu. Ninguém, só nossos. O pessoal só que tá nossos ouvindo, o pessoal que tá aí espectadores. no Spotify ouvindo nosso podcast aí, ó. Pega essa. Vocês não estão enxergando. Talvez você veja no YouTube quando você for lá. Mas pega essa aqui. Mais 10 aí, já que- foi no seu despertador. Não, eu e o Henrique, nós não mosca, né, Henrique? A gente pega essas paradas no ar e acontece, a gente tá sabendo, a gente torna tá sabendo. explícito isso, né? Pode, vamos, marcha. Vamos. Mas vamos continuar, senão a gente perde 2 Vamos. desses 10 aí. Falando. Isso, vamos. Mas você vê que sensacional, cara, né? Viver está além da vida é muito reflexivo isso, né? É um mergulho muito forte, mano. né? É muito. Hoje eu vivo nisso pensando a cada ato configurar o máximo possível as diretrizes das minhas ações para o meu objetivo macro e para os meus objetivos micros, assim. O que eu tô querendo dizer com isso? Não fico mais na mandioca, Ângelo. Não O fico. que é isso, cara, na mandioca? Na mandioca Se trocou as ideias, fica até grossa essa parada aí. Vai, não fica mais na mandioca, tá bom, não. Então explica o que é não viver na mandioca, mano. Explica Viver na aí. mandioca é tá ali à mercê do que o mundo der. Fazendo o que não gosta, tá com quem não gosta, trocar e ouvir de quem não gosta, que não te faz bem. Não preciso disso. Não Se sujeitar, se Mano, submeter. dificilmente tem uma atividade dessa no meu dia que não foi escolhida assim, que de surpresa vim parar nesse lugar falando com essa pessoa. Vim hoje. Proposital. Hoje vou falar com o Ângelo no podcast dele. Me organizo. No meu, depois vou pra homenagem ao Oxóssi no meu centro, depois vou voltar pra minha casa que eu adoro, ter o meu momento magnífico e divino, eu e minha senhora em casa, de tomar o banho, de relaxar nosso dia, tipo, coisas escolhidas mesmo, sabe? De olhar, eu tô com tal problema, onde que tá a raiz do problema? É o que eu quero pra mim. Eu tô longe das minhas disciplinas? Não tô treinando. Então viver na mandioca é viver enterrado. Viver na mercê, deixa a vida me levar. Isso é viver na mandioca. Tipo assim, vai doer, irmão. Independente de por onde te levarem, uma hora vai doer. Mas é interessante, até refletir que o pé de mandioca, você olha o pé de mandioca, você não vê nada no pé de mandioca, né? Mas o bom do pé de mandioca tá debaixo da terra. Entendeu? Tipo, você viver ali à mercê do nada, assim. Tipo, não dá. Hoje isso faz parte de se educar também, eu acredito mano. Porque eu tenho que me educar pra manter minha disciplina com o treino. Tenho que me educar pra manter a disciplina com a minha alimentação, com a minha meditação ou terapia ou massagem. São atividades que eu coloco no meio da minha semana ou no meu mês, né? Uma semana faço terapia, na outra eu faço uma massagem, na outra eu intensifico um pouco mais de meditação. Isso é pra mim o combo, como diz a Bárbara, né? O combo Henrique Bem-Estar. Eu sei as coisas que eu preciso para viver. Algumas são fáceis e deliciosas. Algumas você tem que penar, né? Negar alguns convites. Muitos. Porque se você aceitar todos os convites, você se torna... 95% você tem que negar. Você se torna o que você não quer mesmo. Porque cada um tem seu plano, né? O que você absorve num papo como esse e o que você absorve se tivesse agora nós virado de ontem num rolê com um copão de uísque energético. Catando vez, papel na ventania, sem horizonte nenhum, entendeu? sem O que você perspectiva. absorve? Aí você faz isso 2 dias, aí cola num lugar de um monte de gente que fala coisas que você não acredita, que vive o que você não acredita. Irmão, eu vou sintetizar, quando você falou a respeito da mandioca, eu vou sintetizar a ideia aqui, que eu já criei aqui. A vida é o seguinte,
você está procurando fruto em pé de mandioca, você não conhece nada sobre a vida, porque o melhor do pé da mandioca está na raiz. Entendeu? Então, você quer entender a vida? Entenda sobre a raiz. Quer saber de mim? Entenda a minha raiz. Quer saber do Henrique Santana? Entenda a raiz dele. Pais e filhos é isso, a gente busca a raiz. Exato. Então, de repente, você olha assim, pô, um pé de mandioca sem graça, não tem nada. Mas ele alimentou e alimenta tribos indígenas. Né? Tribos, nós mesmo. Nós. Às vezes não tem uma macaxeirinha lá. E é uma delícia. Então, quer dizer, você quer medir a vida dos outros pelo fruto das árvores. De repente, você não está vendo fruto nenhum, porque você não conhece a raiz. Então, o pé de mandioca, eu conceituo assim. Se você não conhece a fruta do pé de mandioca, você não conhece nada sobre a vida, porque a vida é a raiz. Exato. E a mandioca nada mais é Exato. que um alimento super saudável e que é raiz. Né? Que tá lá. É um tubérculo, né? Mandioca é um tubérculo? Não é um tubérculo, né? Assim como é a batata, né? Pode ser. Eu não sei. Interessante. Não sei. Ajuda aí, produção. Fala aí. Sim, não é? Isso, assim, tá vendo? Então mandioca é um tubérculo. É isso mesmo. Então conheça sobre a vida, mano. Pra gente finalizar sobre isso, conheça sobre isso vida. mesmo. Você tem que saber de onde você Henrique, veio, biologia, eu tô bem eu tô bem nas minhas palavras, né? Gerais, eu busquei tubérculo, cara. Conhecimentos gerais. Tá vendo? Não tem setorização de conhecimento, não. Põe na mesa aí, nós... Tubérculo, né? Ó, disseca, trincha. Cara, meu... Muito louco. É muito sensacional falar com você, eu gosto muito. Eu também, você é louco. Eu gosto de te acompanhar, desde sempre eu te conheço, né? Nosso primeiro dia nós já se olhou e falou, tem algum bagulho diferente já ficou louco, né? Os caras já colocou nós logo pra se matar no meio de área de detento. Conta aí, pro pessoal entender o que nós estamos falando, senão achar que é verdade, né? O Dexter convidou a gente pra fazer uma homenagem ao Brau. Lembro. No Troféu Paulo. Raça Negra, Sala São Paulo. Numa fala após do Dias Toffoli. Depois de ter trocado uma ideia com o Dias Toffoli, tem até foto com ele. Aí tem uma parte do Detentos, Diário de um Detento, do Racionais, que fala, né? 2 ladrões consideraram passaram a discutir. Mas não imaginava que estaria. Aí era eu e ele, esses 2 ladrões, e o pessoal achou que ia ser levinho, nós foi de verdade, né? Pra fazer uma cena, não tinha combinado nada. Na cena a gente tinha que ensejar a treta, que é do Carandiru, né? Os dois vão se olhar pra até poder alguma treta. Que é o clipe da música do Diário do Detento. Esse maluco já me pula em cima da mesa, quebra um cabo de vassoura. Chama a mesa entre eu e ele. Mano, joga o baralho pro lado, já pula em cima da mesa, quebra o cabo de vassoura, vem que nem um louco. Falei, eu falei, o tamanho do negrão, eu vou devagarzinho, falou. Cara, nossa, o couro... 50 anos e o bichão um touro. Sabe o que foi louco ali, sensacional aquela interpretação? Porque o público não esperava, né? Sala São Paulo lotada. Nem os nossos amigos que autoridades de outros países de língua portuguesa, né? Muito, E entendia quando o pessoal olhou assim, começaram a se assustar, cara, achando que era uma treta mesmo no palco. O pessoal falou, você é louco, a gente achou que tinha dado alguma treta, alguma briga. Mesmo. E aí que o pessoal entrou na música, entrou na encenação. Ali a gente já era artista, né? Até o Márcio e o Menandro falou, achei que vocês iam se quebrar. Nossa, eu falei, vocês que não seguram nós. Eu falei, quem tá o Menandro pra me segurar? Gigante. Eu falei, eu vou com vontade, ele vai me pegar fácil, me segurar, entendeu? Cara, foi sensacional, né? E foi o primeiro dia, a gente se conheceu naquele dia, né? Cara? Foi, da hora. Na sua casa lá, o Dexter ainda morava lá na Verdade, foi suficiente pra gente... Hoje tem esses laços fortes, né, irmão? Da hora, foi o suficiente. Dali já começamos a trocar ideia, sempre essa mesma batida. Fico muito feliz por isso, porque vejo em você um pai, um responsável, um homem, e nessa sua alegria eu vejo muito da sua infância, né, cara? Vejo o seu pai, porque é um cara sensacional, muito feliz, muito alegre. E pais e filhos é isso, é uma tristeza ter que encerrar essa entrevista. Né? Porque a gente tem muito conteúdo para trocar, para oferecer. Coloquem uma ótima cor na sua história. Coloque uma ótima cor. Aquela que você se identifica sobre tudo. Escolha. Usa a caneta, a tinta da sua caneta é aquela que você se identifica, não aquela que te ofereceram. Busque a possibilidade da escolha. Faça a sua vida a sua melhor história. Exato, sobre isso. Muito obrigado. Junto, irmão. Obrigado. Sensacional. Satisfação demais. Tamo junto. Curte, compartilha, comenta, toca o sininho, leva essa mensagem para bem longe. Nosso conteúdo foi um rolê. Bala. Aquele rolê que as pessoas falam aleatório, mas cheio de informação, porque tudo aquilo que você não encontra no Google sobre esse cara, você vai encontrar hoje aqui, que é uma ideia sobre exclusiva, única. Né, meu irmão, meu parceiro? Você é louco, né? Só agradece. Tamo junto, mais uma vez. É isso aí. Até breve.